Olá, sejam bem-vindos. Aqui é o Mentalship, o podcast onde o conhecimento dobra cada informação. Este é o 16º episódio da nossa série de 24 que cobre a Bíblia, o Novo Testamento. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os demais episódios. Se este conteúdo agregar algo para você, considere compartilhar com um colega. Hoje a gente vai mergulhar numa questão fundamental. Como é que uma fé que nasceu no coração do judaísmo se tornou um movimento mundial? Essa era a grande pergunta da época, né? Era só para um povo ou era para todo mundo? A resposta para isso, gente, mudou completamente o curso da história. E o mais legal é que essa resposta não veio com um decreto ou uma reunião. Ela começou a se desenrolar na vida de dois homens que não poderiam ser mais diferentes. Eles viviam em mundos totalmente separados, mas uma intervenção divina estava prestes a cruzar o caminho deles de uma forma incrível. Então vamos lá, nossa história começa em Cesareia, e o nosso primeiro personagem é uma figura bem improvável, um centurião romano chamado Cornélio. Pensa bem, um oficial do império, mas ele não era um romano qualquer. Mesmo não sendo judeu, ele era conhecido por ser um homem profundamente devoto, piedoso, que ajudava os pobres e, o mais importante, temia a Deus e orava sem cessar. E é justamente no meio de uma dessas orações que algo extraordinário acontece. Um anjo aparece para ele com uma mensagem poderosa, dizendo basicamente: Ei, Deus está vendo suas orações e tudo que você faz pelos outros. E aí vem a instrução bem específica. Manda seus homens para a cidade de Jope procurar por um cara chamado Pedro. Agora a cena muda e a gente viaja para Jope para ver a outra peça desse quebra-cabeça se encaixar. Porque enquanto os homens de Cornélio estão na estrada, o próprio Pedro, o apóstolo, uma figura central e um judeu super tradicional, também está prestes a receber uma mensagem divina. E essa mensagem ia virar o mundo dele de cabeça para baixo. Imagina a cena. Pedro tem uma visão. Um lençol gigante desce do céu, cheio de todo tipo de animal que a lei judaica proibia comer, os animais impuros. E uma voz ordena: Pedro, mata e come. Ele, claro, fica chocado. De jeito nenhum, mas a resposta divina é o ponto-chave de tudo. O que Deus purificou, não chame você de impuro. E isso se repete 3 vezes, deixando ele completamente confuso. E é aqui que as duas histórias começam a convergir de um jeito espetacular. Toda aquela confusão na mente de Pedro está prestes a dar lugar a um propósito muito claro, e uma barreira que existia há séculos está prestes a cair. E não é que, bem na hora que Pedro está lá quebrando a cabeça com o significado da visão, batem na porta? Eram os homens de Cornélio. A hesitação natural de Pedro em se associar com não-judeus é vencida por uma ordem direta do Espírito Santo. Vai com eles sem hesitar. Ele estava prestes a quebrar um dos maiores tabus culturais e religiosos da sua época. Ao chegar na casa de Cornélio e ver toda aquela gente reunida, a família e os amigos esperando, a ficha finalmente cai. Pedro entende tudo. E ele diz em voz alta a sua grande revelação. A visão não era sobre comida, era sobre pessoas. Aquela distinção entre puro e impuro que separava judeus e gentios estava sendo abolida por Deus. E então, pela primeira vez, Pedro prega o evangelho para um público inteiramente não judeu. Ele resume a mensagem central. Fala de Jesus, ungido pelo Espírito para fazer o bem, da sua morte na cruz e de como Deus o ressuscitou. E o mais importante, ele anuncia que o perdão dos pecados está disponível para todos que creem. É um momento histórico, sem dúvida. O que acontece a seguir é a confirmação divina, sabe? É como se Deus colocasse um selo de aprovação em toda aquela mudança monumental para não deixar nenhuma dúvida do que estava acontecendo. Enquanto Pedro ainda está falando, o Espírito Santo desce sobre todos os gentios que estavam ali. Eles começam a louvar a Deus, a falar em outras línguas, exatamente o que tinha acontecido com os crentes judeus no dia de Pentecostes. A muralha invisível que os separava simplesmente ruiu. Vendo essa manifestação tão clara e inegável, Pedro faz a pergunta que encerra a questão. Pode alguém impedir que essas pessoas sejam batizadas? Quer dizer, se o próprio Deus deu o Espírito Santo a eles, quem seria ele para negar o batismo? A porta foi oficialmente aberta, não por um homem, mas por iniciativa divina. Mas, como era de se esperar, nem todo mundo viu essa revolução com bons olhos. A notícia do que Pedro fez viajou rápido e, ao voltar para Jerusalém, ele não foi recebido com aplausos, não. Foi recebido com críticas. A acusação foi grave e direta.
Para os crentes judeus mais tradicionais, Pedro tinha se contaminado ao entrar na casa de um gentil e, pior ainda, comer com eles. Ele tinha que se explicar, e muito bem. E aqui a defesa de Pedro é brilhante. Ele não entra num debate teológico complicado. Ele simplesmente conta os fatos, passo a passo. A visão, a chegada dos homens, a ordem do Espírito, o que aconteceu enquanto ele falava. Ele mostra que, em cada momento, foi Deus quem o guiou. Ele foi só uma testemunha. Quando os líderes da igreja em Jerusalém ouvem o relato completo, a crítica deles se transforma em espanto e, finalmente, em louvor. Eles percebem a dimensão do que aconteceu. A salvação não era uma questão de etnia, mas de graça. A conclusão deles é essa. Então, Deus também deu vida aos gentios. Essa decisão em Jerusalém não foi apenas uma aprovação do que já tinha acontecido. Foi o sinal verde para o futuro. A aceitação oficial de que os gentios faziam parte da família de Deus abriu as portas para um novo tipo de comunidade explodir em cena. E o epicentro dessa explosão foi Antioquia, uma cidade cosmopolita, um centro estratégico, o lugar perfeito para uma igreja mista de judeus e gentios florescer. A comunidade que surgiu ali era tão única, tão diferente, que eles ganharam um novo nome. Pela primeira vez, foram chamados de cristãos. No entanto, essa expansão e essa nova identidade não vem sem um preço. O crescimento do movimento começa a chamar a atenção das autoridades políticas e a perseguição se intensifica. O rei Herodes, querendo agradar os líderes judeus para fortalecer seu poder, decide atacar a igreja. Ele manda executar o apóstolo Tiago. Vendo que a atitude agradou, ele prende Pedro com a mesma intenção. E aqui a gente vê dois destinos muito diferentes, ambos sob o plano soberano de Deus. Um apóstolo vira Marte, enquanto o outro é liberto por um milagre. Depois da fuga milagrosa de Pedro, o destino de Herodes toma um rumo bem sombrio. Durante um discurso cheio de orgulho, ele aceita a adulação da multidão que o chama de Deus. Por não dar glória a Deus, ele é ferido por um anjo e morre de uma forma terrível. E este é o contraste final, o mais poderoso de todos. O perseguidor é derrubado, mas o movimento que ele tentou esmagar não só sobrevive, como prospera. A palavra de Deus continuava a crescer e a se espalhar com ainda mais força. Então, o que a gente pode concluir desta análise? Esses eventos representam a grande virada na história do cristianismo. A gente vê um Deus que derruba barreiras culturais, um Espírito que guia ativamente a missão passo a passo e um plano onde tanto o sofrimento quanto os milagres trabalham juntos para um propósito maior. É basicamente o começo do mundo cristão como conhecemos. Diverso, global e guiado pelo Espírito. A porta que foi aberta na casa de Cornélio nunca mais se fecharia. No próximo episódio, veremos o início das viagens missionárias e como o evangelho começa a alcançar novos povos por meio de Paulo e Barnabé. Para aprofundar sua experiência, recomendo a leitura do capítulo correspondente. Nada substitui o contato direto com o texto bíblico. Mentalship, onde o conhecimento dobra a cada informação.